Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus queridos, hoje nós iremos refletir sobre o Salmo de número 5. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, o Santo Saltério. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmos de número 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. E contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Este salmo é um salmo de lamento. Então, Davi apresenta diante do reto juiz, no seu santo templo, um protesto. Nós falamos hoje pela manhã sobre os salmos de lamento. Então, esse Davi, que é rei, declara o Senhor Todo-Poderoso como rei e levanta a sua causa diante deste Deus. Este salmo nos convida a confiar no Senhor, a confiar em sua justiça defensora. A justificação pela fé não só nos declara justos, mas também defende a nossa causa. A justificação pela fé produz em nós o fruto da denúncia contra o mal. Em parte, fomos salvos para denunciar o pecado. O pecado que habita em nós e o pecado também que habita no mundo. Nós precisamos denunciar o homem mau. Nós não podemos nos calar diante das maldades. E este salmo coloca o Senhor, esse Deus justo e misericordioso, como nosso defensor. Imagina, agora vamos usar um pouco da nossa imaginação. Imagina
ser acusado de um crime que não cometeu. Ver sua honra destruída, ser afastado de sua família e lançado em uma prisão distante. Tudo baseado em mentiras e preconceitos. Essa foi a história de Alfred Dreyfus, um oficial do exército francês, que no final do século XIX foi injustamente condenado por traição. Seu único crime? Ser judeu em uma sociedade marcada pelo antissemitismo, um preconceito contra todo aquele que era de descendência judaica. Mesmo quando a verdade veio à tona, aqueles que deveriam zelar pela justiça tentaram encobrir o erro. Mas um grupo de pessoas corajosas, entre elas o escritor Émile Zola, não se calou. Eles enfrentaram o sistema, denunciaram a injustiça e após anos de luta, conseguiram a absolvição de Dreyfus. Quando estamos com a verdade, o Senhor é o nosso defensor. É devastador o rastro de destruição que o pecado da mentira traz consigo. Devastador. A difamação é um mal que pode molestar famílias, acabar com casamentos, destruir negócios, vidas, relacionamentos. O mal da mentira não é um mal que existia somente na vida dos nossos antepassados. A mentira, ela não existia somente na vida de Davi, de Moisés. Ela também existe em nossas vidas. É um mal presente no nosso dia a dia. Por vezes nós mentimos. Em outros momentos, somos vítimas da mentira. Que Deus escute o nosso gemido e nos livre das mãos destes difamadores. E também nos livre de nos tornarmos difamadores, pessoas mentirosas. Nós vamos caminhar pelo Salmo de uma forma diferente. Eu quero primeiro trazer hoje o problema, o pecado, o protesto de Davi. Davi está protestando ao Senhor. Ele coloca a sua causa diante de Deus. Confiar em Deus não deve nos deixar relaxados quanto aos nossos inimigos, porque o dano que a mentira causa é assustador. Existem momentos em que o descanso do Senhor nos levará a dormir em paz em meio à guerra. Salmos, de número 3, do verso 5 a 6. Davi está dormindo, enquanto seus inimigos montam acampamento. Mas o nosso amanhecer deve ser sempre acompanhado pela vigilância. O salmista aqui, no nosso salmo, ele ora pela manhã. Pela manhã, Davi se porta como um sacerdote que apresenta o seu sacrifício de oração, a sua causa ao Senhor, logo de manhã. O nosso primeiro movimento do dia deve ser o da meditação na palavra. A palavra gemido, traduzida na sua Bíblia, pode também ser traduzida como meditação silenciosa. Então, Davi começa o seu salmo declarando que, ao meditar na palavra do Senhor,
ao meditar sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é, ele encontra um Deus justo e justificador. Depois de se encontrar com esse Deus, ele é movido pelo Espírito de Deus a protestar contra os seus inimigos. E a base do seu protesto está no versículo de número 7, as misericórdias do Senhor. Mas qual é o corpo do seu protesto? O que está no argumento do protesto de Davi? Davi lamenta e protesta contra os arrogantes. O arrogante é uma pessoa altiva e obstinada. Estes insistem que a sua vontade seja feita. A insistência deles é para que a vontade deles sejam feitas, mesmo que isso contrarie a lei de Deus. O arrogante é todo aquele que não rende louvores ao Senhor e busca, pela vaidade da língua e dos seus atos, ser objeto de idolatria dos homens. Ele se coloca como Deus. Vocês precisam fazer a minha vontade. E enquanto a minha vontade não for feita, ele não para, ele é obstinado no seu caminho. Estes homens narcisistas estão cheios de egoísmo, mas lhes falta empatia. São extremamente sensíveis às críticas. Para o arrogante, tudo é questão de controle. Tomam decisões unilaterais, sem prestação de contas, criando assim uma cultura de medo que destrói o senso de amor, empatia, mutualidade, serviço ao próximo. O poder para eles significa opressão difamatória, onde o medo reina. Estes homens arrogantes, eles criam uma cultura de medo. As pessoas têm medo de falar com elas. As pessoas fazem as coisas por imposição. Existem pastores que pastoreiam pela teologia do medo. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Eles não ensinam a Escritura, mas eles guiam o povo pela opressão. Os arrogantes também estão em nossos trabalhos. Pessoas que tratam as outras como coisas, objetos. Eles humilham. Estes são os arrogantes. Davi qualifica seus inimigos com vários adjetivos. Nos versos 5 e 6, além de arrogantes, são descritos como praticantes da iniquidade, arquitetos da perversidade e servos do erro. Suas ações são fundamentadas na corrupção, e o único fruto de suas obras más é a condenação. Basta um breve contato para que sua verdadeira natureza se revele. A pessoa arrogante, à primeira vista, ela parece uma boa pessoa, uma pessoa humilde, simples. Mas quando você se aproxima dela e começa a conhecê-la, você logo vê que ela é toda cheia de arrogância, crime, mentira, manipulação. Ninguém consegue fingir ser quem não é por muito tempo. Um lobo não pode mudar sua dieta para arbustos e legumes. Não pode. É contra a natureza do lobo. Ele pode até tentar se misturar ao rebanho,
mas no momento oportuno mostrará a sua verdadeira natureza e devorará a ovelha. É assim que o arrogante, com seus elogios, palavras agradáveis, conquista sua confiança, mas quando lhe convém, revela sua maldade, destruindo reputações e causando ruína. Eu acho que você já lidou com pessoas assim. Outro adjetivo que define tais indivíduos é o de mentirosos. A mentira é uma afirmação ou ato cujo objetivo é enganar outra pessoa. Na maioria das vezes, sua motivação, a motivação dos mentirosos é ferir, difamar ou proteger a si mesmo. Geralmente por medo ou orgulho. O temor pecaminoso, junto com a cobiça, leva os homens à mentira, seja para obter favores, seja para destruir a reputação alheia. Além de ofender a Deus, o pecado da mentira ofende a Deus, o pecado da mentira qualifica o inimigo de Deus e o inimigo da nossa alma. O maligno é qualificado como mentiroso, então toda mentira ofende a Deus. Mentir revela que o mentiroso não tem comunhão com a verdade. Ele não tem comunhão com a verdade. Quando você descobre um mentiroso e você começa a investigar, você começa a constatar que este mentiroso, ele vem mentindo há anos, uma mentira atrás da outra. Ele não tem comunhão, conhecimento, vida com a verdade. O sanguinário, que é outro adjetivo que Davi dá aos seus inimigos, é um homem ou mulher cheio de vaidade, que usa persuasão e força para cometer assassinatos. O deleite dessas pessoas é a violência. Sua alegria está no derramar do sangue. Eles têm prazer na morte do inocente, caminham com a mentira nos lábios e no coração. Os seus atos são marcados pelo engano, violência e assassinato. O sanguinário, ele é assim. Ele mente, ele engana, ele corrompe com a intenção de matar. Deus, por isso, detesta todos os assassinos e fraudulentos. Versículo de número 6. Davi fala dos atributos de Deus. E no versículo de número 6, ele diz assim: Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Deus detesta isso. Deus odeia. Davi descreve os lábios do ímpio, as palavras, o meditar, o agir, a resposta do coração, do fraudulento, do ímpio, do arrogante, como um túmulo aberto. Eu creio que você já foi algum dia no cemitério. E você já viu um túmulo aberto. Agora, quando a gente entra no cemitério, a gente fica meio em alerta, que ali pode ter um túmulo aberto, para que a gente não caia nesse túmulo. Mas, estes homens, eles são como uma serpente que engana. Pela sua lábia, pela sua fala, eles conduzem os homens e as mulheres ao túmulo. A sua boca não só cheira mal,
mas cheira morte. O seu íntimo é repleto de crimes. Versículo 9. Seus elogios são como o sussurro de uma serpente que encanta sua presa apenas para matá-la. Os arrogantes, adversários de Davi, são rebeldes, transgressores da lei de Deus e criminosos. A parte B do versículo 9 nos diz isso. Suas mentiras e difamações não são apenas palavras vazias, mas armas perigosamente mortais. Estes vaidosos são arrogantes que propagam ruína, divisão e morte por onde passam. Mas tal arrogância e vaidade não são pecados que somente os inimigos de Davi praticaram. Davi também praticou tais obras más. Ele foi vaidoso quando cometeu adultério, sanguinário quando assassinou Urias, arrogante quando promoveu o censo de Israel e Judá, fraudulento quando não promoveu justiça ao pecado de incesto que seu filho Amnon cometeu. Davi não era imune ao pecado que denunciava. E nós também não somos imunes a tais pecados. Nós não somos. Por vezes somos arrogantes porque vivemos uma vida como se Deus não existisse, confiando em nossa vaidade, força e persuasão. A gente não declara isso, mas por vezes vivemos na força do nosso braço. Isso é vaidade, isso é arrogância, isso é mentira, isso é ilusão. Praticamos a mentira para nos encaixarmos dentro desta sociedade. Transgredimos a lei do Senhor quando desejamos a donzela em nosso coração, cometendo adultério. Quando as mulheres usam o seu corpo de forma sedutora para alcançar algum benefício, elas cometem defraudação e engano. Se rebelam contra Deus, usando o seu corpo para provocar cobiça aos homens. Não somos muito diferentes de Davi e de seus inimigos. Porque carregamos o pecado em nosso interior, como um parasita indesejado que aparece todas as vezes que desejamos fazer o bem. Infelizmente, somos mais opressores do que oprimidos. Essa é a realidade. Muitas vezes praticamos em secreto os mesmos pecados que denunciamos. Este texto também denuncia muito de nossas práticas. Este protesto poderia muito bem ser levantado contra nós. Usamos a língua que Deus nos deu para amaldiçoar e maldizer o homem criado à imagem de Deus. E isso é comparado nas bem-aventuranças com assassinato. Quantas maledicências e críticas infundadas permeiam as nossas conversas, ditam nossos sorrisos e alegram os nossos corações. Quantas? Às vezes a fonte da nossa alegria é maldizer uma pessoa. Só a graça é suficiente para nos salvar. Só a graça, só a misericórdia de Deus. Por outro lado, também nos identificamos com Davi.
Por vezes, nos tornamos vítimas da mentira e perseguição. Versículo de número 1. Davi protesta ao Senhor em humildade. Ele é humilde. Ele se aproxima de Deus e coloca a sua causa diante do Senhor. Por vezes, retiram nossas palavras do contexto, as temperam com veneno e assim espalham mentiras com o nosso nome, usam da oratória e persuasão para difamar a honra do inocente, cometem perjúrio diante do reto juiz, como se suas mentiras fossem verdade. Com a língua lisonjeiam. Versículo 9. O engano é tão venenoso que pode confundir o inocente. Quantos, em sua simplicidade, assumiram as consequências dos pecados que não cometeram? Quantos foram forçados pela persuasão e por uma cultura de medo a admitir pecados que não cometeram? Quantos, depois de ouvir um incisivo e mentiroso discurso, passaram a acreditar que a mentira fosse verdade, foram convencidos pelo engano? Quando o engano toma força em nosso coração, a memória dos fatos torna-se turva e confusa, podendo nos levar a admitir males que não cometemos. Tamanho é o poder do engano. O cerco da maledicência é poderosamente mau. Quando todas as pessoas acreditam na mentira, tornando-se nossos perseguidores, somente Deus pode nos defender. Somente Deus. A mentira pode ganhar adeptos ao seu discurso, mas isso não a torna verdade, e sim uma difamação em massa. Um círculo completo de engano que gera divisão e quebra relacionamentos, mas ela não pode se tornar verdade. A mentira nunca será julgada como verdade pelo reto juiz. Lembre-se, Deus estará do lado do inocente sempre, sempre. O ímpio persegue, mente, oprime, difama, como os sanguinários buscam o poder através do medo, da opressão, da fraude, desejam a morte. A mentira e a arrogância são pecados que também praticamos. Nós não estamos isentos de cometê-los. O mal que denunciamos, por vezes, é o mesmo mal que cometemos no passado, ou cometemos no presente. Mas e agora, pastor? Qual é a base do argumento de Davi, se ele foi assassino, sanguinário, mentiroso, fraudulento? Qual é a base do seu protesto? O perdão, a misericórdia, a justificação pela fé. O protesto de Davi não se baseia em sua própria retidão, pois ele reconhece suas falhas e sabe que por um tempo também cometeu os mesmos pecados que agora denuncia. Neste salmo ele não apresenta sua justiça como fundamento para a sua causa, pois entende que a obediência humana é imperfeita. Afinal, não somos capazes de cumprir todos os mandamentos de Deus de forma constante e irrepreensível. Nós não somos. Ao transgredir um único mandamento, por menor que seja, violamos toda a lei de Deus, que é boa,
perfeita e agradável. Se a retidão de Davi, o rei segundo o coração de Deus, é um argumento falho contra a difamação do arrogante, qual é, então, o alicerce de seu protesto? O alicerce de seu lamento, de seu clamor, de sua causa? Ele se coloca diante do reto juiz e sabe, Davi sabe, se seu protesto for apenas mais um perjúrio, Deus não aceitará a sua causa e certamente o punirá por sua injustiça. Meus irmãos, existe, porém, um único fundamento aceito por Deus, que nos torna dignos de protestar contra o homem mau: a justificação pela fé mediada por Cristo Jesus. A declaração que Cristo fez na cruz, nos declarando justos diante de Deus. Esta justificação não só nos dignifica como protestantes contra o mal, mas também nos dá este mandamento: devemos clamar contra o mal, denunciar o mal. É pecado se calar diante da maldade. É pecado não fazer o bem. É pecado. Davi entende isso. Davi baseia o seu protesto no perdão de Deus. Na primeira página desse documento de protesto, Davi apresenta a Deus no tribunal chamado Templo do Senhor. Logo pela manhã está escrito: perdoado, justificado e purificado. É assim que Davi entra na presença do Senhor. Seu lamento se fundamenta no perdão divino. O seu clamor por proteção e justiça se apoia na misericórdia de Deus. Versículo de número 7 diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no temor do teu nome. No primeiro versículo, após meditar na Torá, que declara Deus como justo e justificador daqueles que o buscam, o salmista, como alguém justificado pela fé, levanta seu protesto contra a difamação e a mentira. Davi sabe que foi perdoado. Davi não volta ao seu pecado. Davi oferece sua oração pela manhã como um sacrifício de confissão e arrependimento. Somente depois de confessar os seus pecados, do arrependimento matutino, é que Davi levanta o seu protesto diante do Senhor. E suplica aos reis dos reis que o livre da boca do homem mau. Davi não se coloca como rei de Israel. Ele entra na presença de Deus como alguém perdoado, como alguém justificado, como um servo, como um escravo do Senhor. Ele não usa do ofício para se achegar a Deus, mas oferece o sacrifício de oração e se achega ao Senhor com humildade e diz: Senhor, pela tua misericórdia, me livre do mal. Do versículo 4 ao 8, Davi apela para a santidade e retidão divina como fonte de justiça para o transgressor e refúgio para o justo. Davi fundamenta o seu protesto no perdão do Senhor e na retidão do Senhor.
Davi protesta aquele que julga e justifica. Então, como justificado, ele clama por justiça. Uma justiça que pode tornar seus inimigos filhos de Deus ou julgar seus inimigos. É assim que Davi entra na presença do Senhor. O perdão que nos justifica também nos julga. Davi sofreu as consequências de seus pecados. Salmos de número 3. Mas o perdão de Deus o livrou da morte eterna. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12 e 14. O profeta diz a Davi: também Deus te perdoou, Ele não te matará. Em Cristo podemos denunciar o mal de forma justa, pois Ele foi condenado e morto em nosso lugar. Agora podemos clamar por justiça como graça, com a esperança, com a certeza de que Deus nos ouvirá. Versículo 3. Essa é a esperança do salmista. A progressão do salmo tem essa lógica. O Deus que justifica o justo condena as obras do homem mau. Deus não se agrada da iniquidade, Ele odeia os servos do pecado. A justiça divina denuncia o pecado. E essa denúncia gera 2 frutos: arrependimento para uns, condenação para outros. O protesto de Davi acusa esses homens de permanecerem na prática do pecado. Eles são criminosos contínuos, sanguinários, mentirosos, transgressores, arrogantes, inimigos de Deus. A graça não anula a justiça, ao contrário, aplica a justiça de Deus a nós. Em sua retidão, Deus nos perdoa com misericórdia e nos defende com zelo e amor. A justificação pela fé se manifesta neste salmo por meio das imagens do perdão, da proteção e do julgamento. O ímpio, por não se arrepender, será julgado e rejeitado. Versículo de número 10. Enquanto o justo será aceito pela misericórdia de Deus. Versículo de número 7 e número 8. Deus é o centro do salmo. Sua retidão nos dá confiança em sua justiça, que exerce juízo contra toda a iniquidade. E por causa da sua misericórdia, podemos nos alegrar como uma comunidade que confia no Senhor. Nossa canção de alegria é eterna, pois o Senhor é o defensor de nossa causa. Nele nos gloriamos, Ele é o amado da nossa alma, e sobre nós repousa suas bênçãos, que nos cercam como um escudo. Versículo 11 e 12. Essa é a declaração de louvor que Davi profere ao Senhor. A graça de Deus perdoa, justifica e protege todos aqueles que por meio da fé em Cristo Jesus foram declarados e serão declarados justos. Em Cristo, Deus se torna o nosso escudo, fortaleza. Ele denuncia o nosso pecado, é verdade, para nos conduzir ao arrependimento, cobrindo assim as nossas transgressões com perdão. A denúncia do nosso pecado nos leva ao arrependimento. A denúncia do pecado do ímpio o leva à justiça, ao juízo. Se não fosse, preste atenção, a misericórdia de Deus, ninguém estaria salvo, ninguém seria declarado justo, ninguém seria aceito em sua presença, de nada adiantaria as ofertas e os sacrifícios de ovelhas, touros e bodes, se o Senhor não estivesse disposto a nos aceitar em Cristo Jesus. Davi foi perdoado, nós também, e agora denuncia o pecado. O fruto da justificação pela fé é a denúncia do pecado. É a denúncia.
diante da maldade dos ímpios, nossa resposta deve ser confiar e esperar no Senhor, em oração, fundamentando nossa defesa na graça de Deus, não em nossa justiça, não em nossas boas obras. Davi não apresenta nenhuma boa obra diante de Deus. Ele diz no versículo de número 7, assim como Jeremias disse em Lamentações capítulo 3, a misericórdia do Senhor é o fundamento do nosso protesto, da nossa salvação, da nossa vida. É a graça do Senhor, não as nossas obras. Devemos denunciar a mentira e a arrogância com humildade, reconhecendo nossa dependência da misericórdia divina. Afinal, a graça de Deus não apenas nos perdoa e protege, mas também nos conduz ao arrependimento e à verdade. É assim que funciona. Sendo Ele nosso refúgio, justiça e alegria. A graça que nos perdoou nos conduz ao arrependimento do pecado e à denúncia do pecado. A denúncia de Davi não é uma denúncia hipócrita, porque ele não está fundamentado nas suas obras, na sua retidão. Ele fundamenta o seu protesto na retidão perfeita do Senhor, na misericórdia do Senhor, no perdão do Senhor. A justificação pela fé nos conclama a sermos pessoas que denunciam o pecado. Então eu quero terminar nosso sermão dizendo uma coisa: proteste contra o mal. Não seja politicamente correto. Proteste contra o mal. É justo. É agradável a Deus que você sofra por causa do Evangelho. E o Evangelho nos conclama a protestarmos contra o mal. Mas vença o mal com o bem. Não seja arrogante, mas sim humilde. Porque a única diferença entre você e o perdido é a misericórdia de Deus. Ela é o fundamento do nosso protesto. Não seja arrogante, mas proteste contra o mal. Denuncie. Não se cale. Não se cale. O Evangelho do nosso Senhor é o Evangelho que denuncia, que abomina o mal, a maldade, o homem maligno, o maligno e toda obra má. Então não se calem. Talvez o maior mal da nossa geração seja a omissão. Homens omissos, mulheres omissas, que amam a Deus até certo ponto. Até aqui, Senhor. Mas tem medo de perder o emprego, os status, e se calam diante do mal. Esse salmo nos diz que Davi, quando ainda nem era rei, perseguido pelos seus inimigos, protestou contra o mal. Proteste. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nos dê coragem, que o teu Espírito nos faça de fato testemunhas do teu Evangelho, justificados para protestar contra o mal, contra as heresias. Senhor, nos ajuda a sermos como Davi. Sabemos de nossos defeitos e erros, mas o fundamento do nosso protesto é o Senhor, os teus mandamentos, a tua retidão,
a tua misericórdia. Então nos dê, Senhor, humildade e coragem para protestarmos, lamentarmos, clamarmos contra o mal. É tempo de orar ao Senhor, até que se faça cair justiça dos céus. Em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.